e flagelados vindos de várias partes dos sertões da província do Ceará. No dia 10 de dezembro daquele ano, a varíola faria o seu maior número de vítimas em um só dia. O número de mortos pela varíola que eram transportados para a entrada do cemitério da Lagoa Funda já passava das centenas só na manhã daquele dia. Além dos funcionários fixos do cemitério, o governo provincial teve que contratar mais 64 pessoas convocadas dentre os próprios retirantes para trabalharem como coveiros. À medida que enterravam os corpos, novos cadáveres eram despejados na frente do cemitério. Para dar conta de um tão grande número de corpos, começaram a cavar em plena rua e ali abrir valas para depositarem os cadáveres amontoados sem caixão ou qualquer tipo de proteção. Uma vez que o grande número de cadáveres eram vítimas da varíola, aqueles corpos chegavam cobertos de chagas abertas e banhados de pus, uma vez que a forma mais agressiva da varíola, a chamada na época de varíola tubular, chegava a formar pústulas que abriam chagas que se estendiam por membros inteiros do corpo. Segundo o maior cronista daquela tragédia, o farmacêutico Rodolfo Teófilo, o cheiro era tão insuportável que, para aguentar o trabalho, os retirantes, tanto os contratados para os enterros quanto os contratados para transportar os corpos, abusavam do uso de álcool para poder concluir o trabalho. Segundo Teófilo, trabalhadores embriagados foram chamados gatos pingados por conta das grandes quantidades de aguardente, a pinga, que eles tinham que ingerir para aguentar aquele trabalho tão insalubre. Naquele dia 10 de dezembro de 1878, ao chegar às 7 horas da noite, horário combinado para o fim do expediente, aqueles coveiros e transportadores de corpos, tanto embriagados quanto exaustos, encerraram seu dia de trabalho e alguns responsáveis contabilizaram os números do dia. Foram 1.004 cadáveres sepultados e 238 corpos que ainda não haviam sido enterrados. Aquele dia 10 de dezembro de 1878 entrou para a história daquela seca como o dia dos 1000 mortos. Segundo o escritor Lira Neto, ao retornarem no dia seguinte, depararam-se com um espetáculo aterrador. Centenas de urubus formavam uma nuvem enegrecida por sobre o cemitério da Lagoa Funda. Ao chegarem lá, viram cachorros disputando com as aves os pedaços de carne humana em putrefação. A chamada Grande Seca do século XIX, que durou de 1877 a 1879, é considerada a maior calamidade humanitária da história do Brasil. Ela provocou 500.000 mortes em 8 províncias por sede, por fome e também por doenças. Nenhuma outra calamidade no Brasil matou uma parcela tão grande da população. Se compararmos com os números da pandemia de Covid-19, que dos 213 milhões de brasileiros tirou a vida de cerca de 700.000 pessoas, o que representa 0,35% da população, a Grande Seca do século XIX ceifou a vida de cerca de 500.000 pessoas em 8 províncias, numa população que era estimada em cerca de 10 milhões de pessoas. Portanto, a seca tirou a vida de 5% de toda a população. A Grande Seca do século XIX matou 15 vezes mais que a Covid-19.